Boa noite, Mozart. Boa noite. Até falava na transmissão agora, parece que o Curitiba está num momento assim que ele joga bem e vence o jogo. Às vezes não consegue fazer uma partida tão boa como na noite de hoje, assim, sofre um pouco com o adversário, ganha o jogo também. Como é que você define esse momento, a importância desse resultado e a dinâmica do jogo, né? Como é que você viu, especialmente os momentos ali que o time teve mais dificuldades? Qual que é a tua análise da partida? Assim, o primeiro tempo foi um primeiro tempo duro para nós, porque eles dobravam e às vezes colocavam 3, 4 jogadores do lado direito deles, esquerdo nosso, né? O Danielzinho balançava ali o GG, balançava ali a ultrapassagem do Everton, as infiltrações do Potker. Então foram 30 minutos difíceis de controlar, de ajustar. E aí nós optamos por baixar com o Cleison e fazer uma linha de 5. E aí acredito que tenha pelo menos controlado melhor as combinações do lado, os cruzamentos, e aí nós preenchemos melhor o campo. Tivemos uns contra-ataques importantes no primeiro tempo, e aí vale ressaltar que nós poderíamos, talvez o último passe, uma finalização, um cruzamento melhor, mas foram para mim, tempos distintos. Assim. E o segundo tempo nós iniciamos muito bem, tivemos uma chance importante com o Delator, né? E aí aqui é um campo diferente assim do nosso, é um campo mais pesado, enfim. E o adversário que eu sabia que é um jogo difícil, assim, talvez tenha sido defensivamente um jogo que mais nos exigiu, né? Eu conheço bem o trabalho do Barroca, é um cara que assim eu tenho uma admiração muito grande, sabia que ia ser um jogo muito duro, como foi. Graças a Deus, Deus nos presenteou com esse pênalti. E aí a importância do Nicolas, eu sei que o Nicolas em alguns momentos foi criticado, mas ele é extremamente importante para nós. Por quê? Porque ele é um cara extremamente profissional, um cara de grupo, é um cara que cumpre função, que quando entra contribui, e foi premiado com o cabeceio dele gera o pênalti para o gol do Coutinho, que nos deu uma vitória importante, 3 pontos importantes, e vamos continuar nossa trajetória. Boa noite, Moza. Parabéns pela vitória. Obrigado. Bem-vindo novamente aqui a Maceió. Qual foi a principal lição que você, como treinador, tira do jogo como hoje? Que é um jogo difícil, o CRB teve mais finalizações no gol, mais finalização no geral, Curitiba teve 2 tirando o pênalti. Qual foi a lição que você tira dessa partida de hoje? Que você ganha o jogo de várias maneiras. Então, é óbvio que por característica a minha equipe é uma equipe que também propõe, que também empurra o adversário para trás, que também cria as chances. Porém, quando você está num dia que o adversário tecnicamente ele é superior a você por algum motivo, e, enfim, você precisa ganhar o jogo de uma outra forma. E nós encontramos a forma de ganhar o jogo defendendo bem. E aí tem que exaltar o que os jogadores fizeram, porque o Josué baixar para marcar praticamente lado a lado com os volantes. Depois entra o Carlos, o Nicolas fazendo linha de 5, o Cleison fazendo linha de 5, o Everaldo entrando e em alguns momentos dobrando com o João. E aí tem que exaltar. O Seba, que não jogou o último jogo, treinou parcialmente essa semana, joga o jogo inteiro. O jogo com o Zeca, o Maico, o Jaci, de novo o Maurício faz. Então, assim, nós encontramos uma maturidade que nós vamos competir sempre, mesmo quando o adversário, tecnicamente, naquele momento, é superior a você. Então, tem que exaltar a forma que nós defendemos, o comprometimento desses jogadores para se defender e ter força o suficiente para ainda chegar na frente e conseguir um pênalti que nos deu a vitória. Mozart, bom revê-lo. Parabéns pela campanha. Obrigado. Queria que você chegou a citar que defensivamente foi um dos jogos que o time mais foi exigido. Foi exigido, exatamente. Em cima disso, o quanto tem sido importante essa maturidade defensiva da equipe pela sequência que vocês estão sem sofrer gols, por exemplo? Ela é determinante. Numa competição longa, tem alguns pré-requisitos, na minha opinião, para você sempre brigar na parte de cima, e a parte defensiva é uma delas. O fator casa é determinante, então nós temos que ser muito fortes dentro da nossa casa. Nós temos que ser uma defesa sólida, e quando eu falo defesa, são os 11 jogadores. Nós temos que ser fortes em bola parada, então, que é uma coisa que nós também somos, e aí tem que, de novo, exaltar o trabalho do Guila, do Denis, do Nascimento, que hoje, mais uma vez, num escanteio, gera o pênalti para nós, para o gol do Coutinho. Então, e se entregar. O futebol hoje ele é tão equilibrado que nós precisamos, todos os jogos, nos mobilizar para dar o máximo, como esses jogadores estão fazendo. Nós criamos essa cultura, essa mobilização, essa conexão entre eles, e graças a Deus assim nós estamos
numa trajetória importante, né? E agora, como todos os jogos, é preparação para o próximo, que é o Paysandu. Mas eu queria que você falasse um pouco das escolhas, assim, né? Para substituir os jogadores que estavam fora. O João, acho que era natural da lateral, sim. O Cleison no ataque. Agora ali no meio de campo foi uma coisa que você não tinha feito anteriormente, sim. Né? Com o Sebastian e o Alisson. Só em treinamento. A nossa aparência ainda não, né? Então eu queria que você explicasse ali, assim, também falasse da falta que faz o Felipe Machado, até por questão de característica, né? Para a equipe, a gente percebeu que o Curitiba não ficou tanto com a bola, sim. Se tem a ver com isso ou não, né? No primeiro tempo especialmente. E só para complementar, assim, até uma mudança de posicionamento dos dois, né? Do Alisson saindo mais no segundo tempo depois. Eu inverti o Alisson, no final do primeiro tempo eu inverti com o Seba, né? O Seba virou 5 e o Alisson voltou a ser o 8, né? Foi uma prova de fogo para o João, né? E aí o João passou no teste, porque assim, ele enfrentou o Pote, que enfrentou o Danielzinho, enfrentou o Wellington, o Wellington não, o Everton, né? Então assim, e o João assim, se saiu muito bem. Nós sabíamos já que ele poderia entregar. O João é um jogador bem maduro, apesar da pouca idade. Em relação à escolha do Alisson e não do Giovani, era para nós termos mais mobilidade. Por quê? Porque o CRB é uma equipe bem agressiva, principalmente nos minutos iniciais. Então, pressiona muito, aposta muito nessa primeira pressão para retomar. E quando você escapa, era importante ter um jogador que conduzisse, que arrastasse. E em alguns momentos aconteceu. Porém, ao mesmo tempo, você não tem a característica do Machado, que é o volante que domina, que passa para frente, que acha os meias, que acha os pontos. Mas era uma coisa que nós sabíamos. E aí eu só inverti o Alisson e o Seba, porque nós mudamos a forma de marcar, né? Então, e aí eu trouxe o Josué para marcar lado a lado com eles, baixando com o Cleiton, e aí nós invertemos um pouco. Porém, assim, é uma alternativa a mais que nós acabamos tendo, né? Com características diferentes, óbvio. Mas hoje eu entendo que o Alisson, o Seba, o Carlos, o Vini, o próprio Josué em algum momento, mas esses que eu citei antes, eles fazem mais de uma função no campo por característica, né? E aí quem tem a ganhar somos nós, por termos mais opções para poder escolher. Como é que você vê a pontuação atingida até esse momento, né? Os 33 pontos, até era uma projeção geral assim, de acesso, que é o que vocês pensam, sua experiência também na competição, e uma reta final de primeiro turno, né? Teoricamente, eles têm adversários mais da parte de baixo da tabela para enfrentar. Sim, nós vamos enfrentar um adversário que nos últimos 12 pontos conquistou 10, né? Que é o Paysandu, né? Então eles estão tendo uma retomada importante com o Claudinei, né? Assim, em termos de pontuação, eu nunca estipulei uma meta, assim, porque eu de verdade não acredito muito nisso. Assim, eu acredito sempre no jogo a jogo, né? Porque é um campeonato longo que você precisa se mobilizar todos os jogos. Então, a minha projeção é sempre o próximo. Então, é óbvio que nós vamos desfrutar dessa vitória, que foi uma vitória realmente conquistada com muito suor, muito sacrifício. E a partir de segunda já pensar em como nós vamos enfrentar e como nós vamos nos mobilizar e aí fazer a convocação de novo para o nosso torcedor, que tem sido determinante para os jogos em casa, inclusive fora, que eles também vêm comparecendo, mas principalmente na nossa casa. E aí criar realmente uma atmosfera de final para nós, que é mais um jogo importante, mais uma final, e nós vamos nos preparar da melhor forma possível. No ano passado já teve a melhor defesa do campeonato com o Mirassol. Agora, os números do Coritiba desse ano são fora da curva, assim, de qualquer competição da Série B, desde que ela é disputada por pontos corridos. A que se atribui a isso? Tem um sistema, mas também a gente até comenta muitas vezes, quando a bola passa, vence a defesa, parece um goleiro fazendo defesas espetaculares. Como é que você define isso? Assim, eu defino como um trabalho coletivo da comissão e principalmente dos jogadores. Os jogadores são determinantes. Eu entendo que o treinador ele é o facilitador do processo, quem executa são os jogadores. E aí não quero fazer média, nada disso. É que os jogadores eles criaram essa mentalidade, eles têm humildade para defender, de consequência, cada um cumpre a sua própria função e muitas vezes sai da própria característica para poder defender um resultado. Então, é um trabalho em conjunto e tem que dar realmente os méritos para esses jogadores, que eles criaram uma relação entre eles que está fazendo com que nós estejamos fazendo essa campanha até agora. Mas é importante, assim, eu sempre gosto de frisar, né? Nós estamos faltam ainda 3 jogos para terminar o turno, tem muita coisa pela frente, e é importante que a gente coloque os 2 pés bem fincados no chão, assim, que
E continuar trabalhando com dedicação, com ética, com humildade, com solidariedade, que é uma palavra que eu uso muito entre eles, que o jogador ele tem que ser solidário um com o outro, né? E nós, jogo a jogo, vamos buscando o nosso objetivo.